Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O juiz Sérgio Moro condena Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, a 11 anos de prisão. Ele é acusado de receber 3 milhões de reais de propina da Odebrecht. E veja também. Músico morre eletrocutado ao encostar em poste no centro do Rio. A vítima teve a carteira e o celular roubados enquanto agonizava no chão. Descoberto verdadeiro motel dentro do presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, mulher se arrepende de tentar vender o próprio filho recém-nascido e entrega os compradores à polícia. Segundo a polícia, a mãe teria negociado a criança por meio das redes sociais. O bebê ia ser levado para uma família do Rio de Janeiro. A mãe do bebê e 4 pessoas foram presas. A nevasca nos Estados Unidos. Só nos principais aeroportos de Nova York, mais de 1.500 voos são cancelados. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Um ex-policial militar foi preso em São Paulo. Ele é acusado de participar da tentativa de assassinato de um empresário no bairro do Morumbi. Luciano dos Santos Souza, de 40 anos, foi preso em casa no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo. A polícia chegou ao ex-PM porque a moto usada no dia do crime está registrada no nome da mãe dele. Luciano, que tem passagem por roubo à mão armada, trabalhou para a vítima, o empresário Rogério dos Santos Ferreira Júnior, de 36 anos, que é dono de uma casa de câmbio. Foi preso um indivíduo, chama-se Luciano dos Santos Souza. Ele foi o responsável por pilotar, por dirigir a motocicleta que deu fuga ao atirador. O próximo passo, como eu falei para os senhores, é traçar a motivação desse crime e, possivelmente, a participação de mais uma ou 2 pessoas. Ao ser interrogado pelo delegado, Luciano apresentou um álibi. Disse que no dia do crime a moto estava no conserto e por isso não poderia ter sido usada. Então, nessa quarta-feira, os policiais foram até a oficina indicada pelo suspeito. Conversaram com o dono e descobriram que a versão apresentada pelo ex-policial é falsa. Essas imagens gravadas pela câmera de segurança de um condomínio mostram o momento do crime. Os 12 disparos saíram da arma de Rodrigo Pinto da Silva, preso no último sábado. É ele quem aparece nessas imagens horas antes do crime. O empresário Rogério dos Santos Júnior, de 36 anos, foi atingido por 9 tiros. Segue internado, mas não corre risco de morrer. 2 detentos foram mortos e 9 ficaram feridos depois de uma briga de facções em uma cadeia pública do interior do Ceará. Segundo a polícia, 2 facções rivais entraram em confronto hoje pela manhã na cadeia pública de Pentecoste, região norte do Ceará. Este áudio revela o clima tenso momentos após os ataques. Precisando de apoio médico e muita gente ferida. E eu preciso entrar no presídio para ver os caras que estão armados. O efetivo é insuficiente. Tem uma cela com vários presos, no mínimo 3 armas. A cela que foi vistoriada ontem. A situação foi controlada com a chegada de reforço policial. Este vídeo mostra o momento em que um policial consegue entrar na unidade. Na cela de cá tem alguém ferido não, né? Não, tudo estão aqui e tem só 1 na 2. A Secretaria de Segurança Pública confirmou a morte de 2 detentos ainda não identificados. Outros 9 ficaram feridos, 2 em estado grave. Ontem, um dia antes do confronto, a Polícia Militar fez uma vistoria na unidade e apreendeu celulares, carregadores e munição. Na vistoria de hoje, depois dos ataques, foram apreendidas 3 armas de fogo. A cadeia abriga 2 facções rivais e tem apenas um agente penitenciário. Com capacidade para 18 presos, está superlotada. 55 detentos, sendo da facção criminosa CV e também da GDE. Apenas um agente penitenciário no plantão, sem nenhuma condição de fazer essa custódia, sem nenhuma condição de garantir a segurança
dos próprios detentos, nem a sua própria segurança. No final de janeiro, em outro capítulo da guerra de facções no Ceará, 10 detentos foram mortos na cadeia pública de Itapajé, também no interior do estado. Há 2 semanas, o juiz corregedor dos presídios determinou que todas as unidades prisionais de Fortaleza e da região metropolitana tenham policiais militares nas guaritas, em vez de agentes penitenciários. Mas até agora, a determinação não foi cumprida. Essas facções, esses PCCs e seus simulacros espalhados por todo o país, começaram nas masmorras brasileiras com o objetivo inicial de garantir os direitos dos presos ante a superlotação e os maus tratos. Depois deu no que a gente já sabe. A França está estudando, o noticiário é de hoje, reduzir a superlotação dos presídios, aplicando só penas alternativas aos que cometem crimes punidos com menos de 1 ano de prisão. Foram apresentados hoje os novos chefes das polícias do Rio de Janeiro. A troca nos comandos faz parte do plano de intervenção federal no estado. Na manhã desta quinta-feira, mais uma vez, desta quarta-feira, mais uma vez, motoristas passaram sufoco em uma via expressa. Um tiroteio voltou a levar pânico à linha amarela. Com medo, motoristas entraram na contramão para fugir dos tiros. Linha amarela parada agora, ó. Muito tiro na Cidade de Deus. O trânsito foi bloqueado 2 vezes em meia hora. De acordo com a Polícia Militar, o confronto aconteceu depois que bandidos atacaram uma viatura na Cidade de Deus. Na Vila Kennedy, o dia foi de mais uma operação. Cerca de 900 militares participaram e retiraram mais uma vez barricadas feitas por criminosos. Moradores e motoristas foram revistados. Ninguém foi preso. Esta foi a 4ª ação na comunidade desde o início da intervenção. Agora à tarde, aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, aconteceu mais uma reunião do Comitê Especial de Segurança Integrada. No encontro, foram discutidas as necessidades e as próximas ações de segurança do Estado. O secretário de Segurança, General Richard Nunes, apresentou o novo chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa, e o novo comandante da Polícia Militar, o coronel Luiz Cláudio Laviano. São pessoas da minha inteira confiança, com quem eu já havia travado contato anterior, que foram escolhidos pela competência profissional e porque eu tenho certeza que com eles ao meu lado, a integração entre a Polícia Judiciária e a Polícia Militar de caráter ostensivo será plena. Os novos comandantes das polícias ainda vão apresentar os planos de ação. Nós temos um foco. Qual é o foco? Restabelecer e trazer a tranquilidade à sociedade carioca. Essa integração entre as duas polícias, eu ouço falar desde 1941, quando eu nasci. Veja que história! O Ministério Público investiga se presos de uma cadeia do Rio de Janeiro, inclusive políticos presos da Lava Jato, estão recebendo regalias. E que regalias? Durante uma vistoria, os promotores descobriram que 6 celas foram transformadas em suítes de luxo para visitas íntimas. As fotos mostram as celas decoradas com piso de porcelanato, cama de casal, televisão e ducha. Uma delas, pintada em rosa e verde, ganhou até um coração na parede e uma luz vermelha no teto. Tudo foi encontrado no último dia 19, quando os promotores visitaram a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. O Ministério Público ainda investiga se mulheres recebiam dinheiro para fazer sexo com os detentos da Lava Jato. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar as investigações. O MP também encontrou R$10 mil em espécie espalhados pela penitenciária. O presídio foi criado para receber os presos da operação. Políticos como os ex-governadores Antony Garotinho e Sérgio Cabral já passaram pela unidade. Cabral, inclusive, foi transferido após denúncias de que recebia regalias na cadeia. No ano passado, o MP já havia encontrado queijos, camarão e até bacalhau na ala dos detentos da Lava Jato. Atualmente, a prisão recebe os deputados estaduais Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo, entre outros políticos.
A Secretaria de Administração Penitenciária está colaborando com as investigações. Olha, isso total absurdo, é o absurdo dos absurdos. E certamente essa construção desse motel conta com a colaboração de quem deveria vigiar a cadeia e os presos. Um motel, um lupanar, um prostíbulo na cadeia é, na verdade, acabar transformando o Estado brasileiro em, um mero cafetão. No Recife, um grupo de moradores e comerciantes usou as redes sociais para ajudar a prender um homem que assaltou uma lanchonete do bairro. As imagens do circuito interno mostram toda a ação de Davidson Mário da Silva, de 25 anos. Ele entra na lanchonete e mostra a arma para o funcionário, que rapidamente se abaixa. O ladrão pega o celular que está no balcão e depois esvazia o caixa e vai embora. A polícia só chegou ao rapaz depois da intensa mobilização nas redes sociais. Em Cubatão, no litoral paulista, cerca de 20 criminosos roubaram um cofre de uma agência bancária. Na fuga, houve troca de tiros com os policiais. A quadrilha abandonou os carros em uma rodovia. O valor levado pelos bandidos ainda não foi divulgado. O caso é investigado pela Polícia Federal por se tratar de um banco administrado pela União. Um incêndio atingiu uma loja de tintas na zona sul de São Paulo. O fogo chegou até uma igreja evangélica que fica ao lado e o dono de uma concessionária teve que retirar os veículos da loja. Um tenente do Corpo de Bombeiros ficou ferido no atendimento à ocorrência. Moradores das casas próximas tiveram de deixar as residências. Em Boa Vista, Roraima, a Secretaria Estadual de Saúde antecipou a vacinação contra o sarampo. Em todo o estado, já são 29 notificações e 6 casos confirmados. Os casos notificados estão em Boa Vista e em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. A Fiocruz já confirmou 6. Uma criança venezuelana de 4 anos com suspeita de sarampo e pneumonia morreu no dia 2 de março no Hospital da Criança em Boa Vista. Em nota, a Prefeitura Municipal de Boa Vista esclareceu que a criança deu entrada aqui no hospital com suspeita de sarampo e com a saúde totalmente debilitada. As amostras foram coletadas e imediatamente a criança foi isolada. Na tarde da quinta-feira, ela apresentou um quadro de insuficiência respiratória e foi levada às pressas para a unidade de tratamento intensivo. Na sexta-feira, ela não resistiu e morreu. Ainda como parte da estratégia de combate ao surto, será lançada esta semana a campanha de vacinação com duração de 30 dias em todo o estado. Por se tratar de uma doença grave e altamente contagiosa. A maioria desses casos vem associado a problemas de desnutrição, outros problemas sociais que a gente está vendo aqui na nossa sociedade, né? Com essa imigração dos venezuelanos. Então isso acaba agravando os casos. Roraima solicitou 420 mil doses ao Ministério da Saúde. Desde 2001, o Brasil não tem registro de sarampo adquirido dentro do país. Uma mulher está presa na Grande Belo Horizonte, acusada de ter negociado o próprio filho ainda durante a gravidez. Outros 4 acusados, que levariam o recém-nascido, também foram detidos. A família do bebê ficou surpresa. A mulher, de 24 anos, é do interior de Minas Gerais e escondeu a gravidez. Ela veio para Belo Horizonte quando estava com 8 meses de gestação. Muito assustado, porque eu não acreditava, porque ela me mandou imagens do neném. Só depois que ela mandou a pulseirinha, foto da pulseirinha com a identificação dela na maternidade, que eu realmente acreditei e fui. Chegando lá, que eu vi que tinha polícia envolvido. O parto foi na última segunda-feira nesta maternidade em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os funcionários começaram a desconfiar de que havia algo errado quando perceberam que a mãe não tinha nenhuma roupa para o recém-nascido. No dia seguinte, um homem acompanhado de 3 pessoas se apresentou como pai da criança. A assistente social achou isso um pouco estranho, não é comum um pai vir na recepção sem identificação, sem nada e pedir informações. E a mãe, junto com a psicóloga, já começou a contar que ela não queria criança, que ela tinha se arrependido de
de que ela não queria ela mais, que eles iam pegar a criança e pedindo ajuda do complexo hospitalar para tentar bloquear isso. Segundo a polícia, a mãe teria negociado a criança por meio das redes sociais. O bebê ia ser levado para uma família do Rio de Janeiro. As 4 pessoas que foram presas em flagrante seriam intermediárias. As investigações apontam também que a mãe do bebê teria recebido cerca de R$1.000 dos agenciadores para despesas do pré-natal. No carro dos suspeitos foram encontradas roupas de recém-nascido e um bebê conforto. Verificar se existe aí por trás, como pano de fundo, uma possível organização criminosa que faça esse tráfico de recém-nascidos, né? O bebê segue na maternidade e vai ficar sob responsabilidade do Conselho Tutelar até que a Justiça decida quem vai ficar com a criança. A mãe já recebeu alta e também foi presa. Os envolvidos no caso podem pegar de 1 a 4 anos de prisão. Mostrou-se arrependimento bem nítido e a mãe vai vir, a mãe dela, né, volta a criança para ver como é que vai ficar a guarda, vai ficar as condições da criança. É o drama da miséria humana aqui no Brasil. Só resta aplicar a lei duramente para que fatos como esses não se repitam. Nesse caso, eu sei que é polêmico, a mãe, na minha opinião, é apenas uma vítima da pobreza e da ignorância. O resto é bandido. E quer ver outro caso de miséria humana? Um homem morreu eletrocutado em um poste no centro do Rio de Janeiro. A vítima teve a carteira e o celular roubados enquanto agonizava no chão. Sem os documentos, a família teve dificuldades para liberar o corpo. Davi Lanes caminhava com a namorada para o ponto de ônibus quando recebeu a descarga elétrica ao tocar em um poste e uma grade no centro do Rio. Meu Deus do céu, Cláudia, o que eu vou fazer? Nas imagens feitas com um telefone celular, o músico do Afro Reggae recebe os primeiros socorros. Ele ainda estava vivo quando a ambulância chegou. A grade onde o baixista encostou ainda soltava faíscas. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu. Quando perceberam que a situação era grave, algumas pessoas que passavam aqui pelo local se aproximaram e ofereceram ajuda. Nesse momento, Davi também teve a carteira furtada. Sem os documentos, a família enfrentou dificuldades para liberar o corpo do músico no Instituto Médico Legal. A gente tentando socorrer e alguns transeuntes que estavam fingindo que estavam ajudando, roubaram pertences e carteira com documentos, e isso gerou um transtorno absurdo para a liberação dele no ML. Hoje, técnicos da Rio Luz, a Companhia Municipal de Energia e Iluminação, estiveram no local, mas não encontraram corrente elétrica na cerca e no poste onde Davi encostou. Nas redes sociais do músico, amigos deixaram mensagens de despedida. Davi se preparava para tocar em um cruzeiro. A viagem duraria 6 meses. Parentes e integrantes da banda organizaram uma campanha para arrecadar dinheiro para o enterro do músico. Graças a Deus, graças à solidariedade das pessoas e dos nossos amigos, a gente vai conseguir dar um enterro digno para o Davi. E a gente fez a campanha hoje, começamos a campanha hoje e a gente já atingiu a meta. Que história triste, né? A Rio Luz, companhia responsável pela energia elétrica no Rio, disse em nota que lamenta profundamente o acidente e que abriu uma sindicância para apurar as responsabilidades. Duas coisas monstruosas. Um homem é morto pela incompetência de quem deveria zelar pelo poste ou pela rede elétrica ou por aquela grade. E depois, esse roubo abominável que mostra o mais completo desprezo pelo ser humano. Isso é uma selvageria, isso é uma vergonha. Após um ano esperando o Ministério da Saúde entregar um medicamento para tratar uma doença rara, o menino Gianluca, de 5 anos, finalmente vai começar o tratamento. Portador da chamada atrofia muscular espinhal, o garoto deve tomar a primeira dose do remédio ainda nesta semana. As lágrimas deram lugar aos sorrisos. Depois de tanta preocupação com os processos judiciais, agora a família tem esperança.
5 anos após o diagnóstico da doença e de muita luta na justiça, finalmente Gianluca vai começar o tratamento com uma medicação importada dos Estados Unidos, a única disponível no mundo que é indicada para os casos de atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Tem que ir lá fora, poder ir para o hospital. Hospital não? Já sei que você quer ir no shopping. Mas não foi fácil chegar até aqui. É uma longa história que o Rede TV News acompanha desde o ano passado. Como se trata de uma medicação importada, o custo é muito alto e os pais recorreram ao governo federal para conseguir o tratamento. Só que a briga foi parar nos tribunais. Enquanto isso, durante esse tempo, Gianluca continuou lutando bravamente contra a evolução da doença. Para isso, ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar nessa estrutura aqui de uma UTI que foi montada na sala da casa dele, onde ele consegue ter o conforto necessário e todo o atendimento que é preciso para isso. Os pais, o Renato e a Kátia, finalmente vão poder olhar para essa cena e não mais se angustiar, não é isso, Kátia? Essa medicação finalmente chegou. Graças a Deus, né? A luta de 1 ano para conseguir chegar a essa medicação e agora nós vamos poder ter essa oportunidade de ver a melhora do meu filho. A doença degenerativa é causada pela ausência ou pelo defeito do gene SMN1, responsável pela sobrevivência do neurônio motor. As células neuromotoras da coluna espinhal são responsáveis pela comunicação entre o cérebro, a coluna e os músculos. Sem elas, com o passar do tempo, os músculos vão enfraquecendo e até o simples ato de respirar se torna impossível, levando o paciente à morte. O tipo 1, que é o do Gianluca, é o mais grave e o tratamento tem um cronograma que precisa ser cumprido à risca. A primeira e a segunda doses do tratamento do Gianluca já chegaram ao país. Mas a empresa que venceu a licitação do governo ainda precisa enviar as outras 4 doses. Enquanto nossa equipe estava na casa da família Trevelyan, a importadora de Londres ligou, avisando que talvez não conseguisse entregar tudo a tempo. Já estou com essa preocupação, porque só são 2 doses que a gente tem certeza que está aqui. Agora, isso tira um pouco a minha tranquilidade, né? Isso pode atrapalhar não só o sonho da família de ver o Gianluca bem, mas também o resultado final do tratamento. Essa fase de indução é que é primordial de que não tenha nenhum atraso, nenhuma falta do medicamento nos prazos estipulados, porque senão tem que se repetir essa fase inicial do tratamento aí. Fora do país, crianças que têm a mesma doença e que tomaram a medicação dentro do prazo do tratamento já apresentam excelentes resultados. Algumas até voltaram a andar. E é isso o que alimenta a esperança dessa família, principalmente da pequena Giovana. Com lágrimas nos olhos, ela conta que sonha em brincar com o irmão. Quando eu tô na escola, às vezes eu fico lembrando dele aqui brincando comigo no brinquedão, que lá tem um brinquedão. E na cama elástica, e daqui a pouco ele vai poder brincar comigo lá. No ano passado, o Ministério da Saúde anunciou que no começo de 2018, o SUS começaria a distribuição de insulina chamada de análoga, que é um medicamento moderno de efeito mais rápido para 100 mil crianças diabéticas. Até hoje, nada. Isso é uma vergonha. Em mais um esforço para ampliar segurança pública no país, o presidente recebeu prefeitos de 23 capitais no Palácio do Planalto. Assim como pediu aos governadores na quinta-feira passada, Temer sugeriu aos prefeitos que envolvam a população num esforço contra a violência. Solicitou também a colaboração das guardas civis metropolitanas. Essas movimentações chegam a quem está na marginalidade e, naturalmente, faz com que eles se preocupem, pelo menos, em praticá-las, porque saberão que terão uma resposta muito firme, muito segura
das autoridades. E reputo esta iniciativa do governo federal como uma iniciativa muito bem-vinda. Quanto maior a integração, menor o custo e melhor a eficiência também. Mas assim como fez com os governadores, Temer não ofereceu recursos extras para as prefeituras se empenharem na segurança pública, área que pela Constituição cabe aos estados e à União. O governo apenas confirmou que da linha de crédito do BNDES de 42 bilhões de reais em 5 anos, anunciada na semana passada, 10 bilhões se destinam aos municípios e apenas para investimentos em equipamentos e instalações. E assim como os governadores, os prefeitos admitiram que os recursos do BNDES podem ajudar, mas não resolvem o problema da segurança pública e cobraram investimentos da União nos municípios. 10 bilhões são suficientes? Não. É louvável a iniciativa de ter acesso a essa linha de financiamento, mas nós não podemos deixar de discutir o impacto que o custeio, a ampliação do custeio, teria numa medida tão essencial, por exemplo, como ampliar o efetivo das guardas municipais nas principais prefeituras do país. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reclamou que o Ministério da Fazenda mudou critérios e rebaixou a classificação de risco das dívidas de vários estados e municípios, o que trava os investimentos federais neles. Não pode faltar o investimento, porque senão a ação do Braga Neto fazendo incursão com a polícia não vai ter nenhum efeito de médio e longo prazo se não houver participação dos municípios e do estado no investimento público. É evidente que a ação de coordenação do prefeito é importante, eu diria indispensável, em termos de segurança pública. Mesmo sem verbas federais, ele tem à mão as forças vivas da cidade, inclusive o empresariado, clubes de serviço, etc. Essa gente se reunindo sistematicamente com o prefeito e analisando o quadro de segurança, pode conseguir avanços e certamente uma maior eficiência na prevenção e no combate ao crime. A defesa de Michel Temer negou que tenha tido acesso a dados sigilosos do inquérito que investiga o presidente no Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Temer enviaram um documento ao Supremo para dar esclarecimentos sobre o caso. A defesa do presidente alegou que conseguiu as informações sobre o pedido de quebra do sigilo bancário de Michel Temer no Diário de Justiça Eletrônico, dentro do site do Supremo e disponível a todo e qualquer cidadão. Em fevereiro, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a quebra dos dados financeiros de Temer. Ele é o relator do inquérito que apura se o presidente recebeu propina em troca de um decreto para favorecer a empresa Rodrimar, que atua no setor de portos. Agora, Barroso mandou apurar o vazamento desses dados. O ministro observou que, ao pedir acesso à decisão da quebra de sigilo, a defesa de Temer utilizou números do processo que registram procedimentos que não poderiam ser revelados por causa do risco de atrapalhar as investigações. É um procedimento sigiloso. As palavras perderam o sentido. O ministro Luiz Roberto Barroso quer saber de onde vazou os dados que deveriam ser mantidos em segredo. A ideia não é punir quem obteve a informação, mas sim o vazador. Michel Temer não comentou o assunto. Quem será que deu? Pergunta a Amanda. Eu não sei, Amanda. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que apenas o Tribunal Superior Eleitoral pode cassar diploma de políticos já eleitos. Na prática, candidatos terão menos recursos para evitar a cassação. Desde 2009, o PDT pedia que o STF tornasse obrigatório que os pedidos de cassação de diploma passassem pelos tribunais regionais eleitorais antes de chegarem ao TSE. O partido alegava que a existência de uma instância intermediária de justiça era necessária para garantir o direito de defesa. A concepção de um sistema conveniente é de que realmente fique a cargo da Corte Regional desse tipo de instrução. Mas o ministro Luiz Fux, relator do caso e presidente do TSE, discordou do partido. Ele votou para manter o poder da Corte Superior de cassar diplomas de deputados, governadores e senadores eleitos. O conhecimento da causa diretamente pelo órgão superior
não causa nenhuma lesão às garantias processuais do réu. E não há algo mais qualificado no judiciário do que o Tribunal Superior Eleitoral, que uniformiza a jurisprudência de todos os tribunais regionais. Luiz Fux foi seguido por 9 ministros. Apenas Marco Aurélio Mello discordou. Para ele, é preciso mais de uma instância na Justiça para garantir o direito de defesa. Adotarem um sistema de revisão, já que o erro de procedimento, o erro de julgamento pode ocorrer. O julgador não é infalível. Na prática, a mudança pedida pelo PDT daria mais uma chance de recurso aos políticos, o que poderia postergar os processos e permitir que eles tomassem posse, mesmo com a existência de algum impedimento legal. A decisão do STF mantém a necessidade de as ações serem movidas diretamente no TSE, que será a única instância julgadora e poderá impedir a posse, mesmo que os tribunais regionais ainda não tenham julgado o candidato. O Supremo também iniciou nesta quarta-feira o julgamento de 2 ações que tratam das regras de realização de novas eleições quando o primeiro colocado é cassado. Um dos questionamentos é sobre a realização de nova votação, independentemente do número de votos anulados. O deputado federal Jair Bolsonaro participou hoje na Câmara dos Deputados de um ato do PSL, partido ao qual ele será afiliado a partir de amanhã, quando abre a janela para a troca de legenda, a famosa janela partidária que dura um mês. O deputado, que está em segundo lugar nas pesquisas eleitorais para a presidência da República e chega a liderar, inclusive, quando o nome do ex-presidente Lula não é citado no páreo, entra na nova sigla, no PSL, justamente para concorrer ao Palácio do Planalto. Foi bem movimentado, como vocês podem ver. Bolsonaro, visto como um radical de direita, tem recentemente colocado mais moderação no seu discurso, isso desde que as pesquisas lhe deram destaque. O problema do deputado é que, além de não ter dinheiro, como poucos candidatos terão, ele terá pouco espaço na TV. Por isso, já está apostando nas redes sociais, cujos efeitos eleitorais, para valer, ainda não são conhecidos no Brasil. Até agora, seus planos também não são conhecidos, como de nenhum outro pré-candidato à presidência da República. Há apenas conceitos gerais sobre vários assuntos. E, enquanto isso, o governador Alckmin, do PSDB, age com a sua conhecida prudência, às vezes confundida com lentidão, para ampliar o seu leque de partidos eleitores, e o novo presidente do DEM afirma que Rodrigo Maia não será candidato. Será que é verdade? E pode anotar, apesar de tudo, Temer ainda é candidato do MDB, tendo como plano B o ministro Henrique Meirelles. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, foi condenado a 11 anos de prisão na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber propina de 3 milhões de reais para proteger interesses da construtora Odebrecht na Petrobras. O executivo foi presidente da estatal de 2015 a 2016. O juiz Sérgio Moro determinou que Bendini comece a cumprir pena inicialmente em regime fechado. Ele está preso preventivamente desde julho do ano passado. O ex-presidente da Petrobras nega as acusações. Hora de conversar com ele, nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, boa noite, antes de mais nada. Segundo você, existe um cerco ao presidente Michel Temer. Seria obra do Partido da Polícia, como você diz, ou Partido da Justiça, conforme queiram? Boa noite, Amanda. Sim, existe o cerco e eu acho curioso que agora até alguns jornalistas, coleguinhas, que prestam o lamentável papel de porta-vozes ou do Ministério Público ou da Polícia Federal, usam a palavra cerco e admitem a existência desse cerco, que logo pode ser chamado de uma caçada. Sim, é obra do que eu chamo de Partido da Polícia. O Partido da Polícia que une hoje Ministério Público, Polícia Federal e setores do Judiciário. Esta escalada do ministro Roberto Barroso contra o presidente Michel Temer
foge a qualquer princípio da razoabilidade e foge da Constituição também. Quando ele determinou, e eu disse aqui em primeiríssima mão, a quebra do sigilo bancário do Temer, retroativa a 2013, ele estendeu a quebra quando Temer não era presidente da República, o que fere de morte o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição. O mesmo fez o Edson Fachin, atendendo à argumentação e à petição da Raquel Dodge, quando decidiu investigar o Temer por alguma coisa ocorrida, por um ato ocorrido, supostamente ocorrido em 2014. Então o presidente está tendo seus direitos constitucionais agredidos, né? E aí é curioso que venha Roberto Barroso, este senhor tão curioso, dizer que no Brasil as palavras perderam sentido. Eu fiquei comovido, porque eu originalmente, digamos, venho do mundo das palavras, né? Eu era professor de português, de redação, né? E eu gosto das palavras, né? Por exemplo, inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Julgado quer dizer condenado, quer dizer condenado, trânsito em julgado quer dizer trânsito em julgado, culpado quer dizer culpado, e, no entanto, o ministro Barroso defende a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. O que foi feito do sentido das palavras nesse caso? Vamos ao Código Penal. O Código Penal prevê a exclusão de crime para aborto em caso de estupro e de risco de morte da mãe. O Barroso, numa simples decisão de habeas corpus, resolveu legalizar o aborto até o 3º mês. O que foi feito do sentido das palavras, ministro Barroso? Na Constituição não há uma vírgula proibindo a doação de empresas privadas a campanhas. Não obstante, o senhor foi um enfático defensor desta tragédia que vai jogar as eleições no caixa 2 mais do que antes. O que foi feito do sentido das palavras, meu querido ministro? Então, é curioso que o ministro resolva falar sobre o sentido das palavras quando ele é um notável desrespeitador e agressor do sentido das palavras. Está dizendo ele que houve quebra de sigilo de informações no caso do presidente Temer. A defesa está dizendo que pegou isso no Diário da Justiça. Não é muito difícil saber se a informação estava ou não estava lá. Portanto, essa polêmica é uma falsa polêmica. Agora, outra coisa curiosa. Por acaso o doutor mandou investigar quem vazou a informação para a revista Veja? Todos os outros vazamentos, o Barroso se incomodou com eles? E quem vazou a suposta conversa que não houve do presidente Michel Temer com Joesley, que saiu nos veículos das organizações Globo, um diálogo que não estava lá e que tinha o objetivo de derrubar o presidente da República? Por que o senhor Roberto Barroso nunca reclamou disso, né? Roberto Barroso precisa trabalhar mais, falar menos e ler a Constituição. E, de quebra, se possível, ler também o Código Penal. Porque eu li o livro dele sobre o novo constitucionalismo antes ainda dele ser ministro e eu percebi que ele não sabe nem o que é um réu, né? E também não sabe para que serve um alvará de soltura. O ministro precisa estudar mais, falar menos e prestar mais atenção ao sentido das palavras. Reinaldo, falando no sentido das palavras, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria fazer uma correção. Eu disse que Rodrigo Maia não seria candidato, e o correto é Rodrigo Maia não será candidato do governo, afirmação do novo presidente do DEM. Só isso. E agora vem uma pergunta que eu acho muito interessante. Lula diz em vídeo que ele é preso político. O que você acha dessa colocação do Lula? Não, ele não é. Quando e se for preso, ele não será um preso político, ele será um político preso. São coisas muito distintas. O Brasil
é uma democracia que anda sendo agredida por comportamentos como o de Roberto Barroso, por exemplo, como o de Edson Fachin. Mas o Brasil ainda é uma democracia. Então, não, ele não será um preso político se preso for. Agora, atenção, Boris. Vamos tratar as coisas com a sua devida gravidade. O TRF4 já está anunciando e já vazou, né? Porque eles adoram vazar coisas e depois reclamar de vazamentos, e já vazou para o jornal O Globo que a resposta aos embargos de declaração do Lula sairá tão logo um dos desembargadores volte de férias. Isso dará coisa de um mês e pouco. Note, nenhum embargo de declaração teve resposta tão rápida, assim como nenhuma tramitação de processo foi tão rápida no TRF como foi a do Lula. Então, atenção, o Lula não será um preso político, mas estão criando critérios de exceção para Lula. E isso definitivamente não é bom, não é? Mas está lá no Supremo uma ação declaratória de constitucionalidade e um habeas corpus preventivo que tem tudo a ver com a prisão ou não prisão do Lula. É obrigação da senhora Carmen Lúcia botar essas coisas para votar, não é? Porque eu alertei aqui ontem ao risco de o Lula ser preso, sim, e depois ser solto. 2 eventos desnecessários se a justiça cumprir o seu papel. Então, Lula não será um preso político, mas a justiça não está cumprindo o seu papel. A justiça está tendo com ele um comportamento de exceção. E isto fala alguém que não votaria no PT de jeito nenhum e que acha que o PT foi uma tragédia para o país. Agora, digo com todas as letras, a justiça está tendo um comportamento de exceção com Lula, ademais do fato dele ter sido condenado sem provas. Mas essa é uma questão que já está vencida. Mas nem isso faz dele um preso político. Reinaldo, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã. Boa noite, Reinaldo. Quase 350 homens da Polícia Militar realizaram uma grande operação contra o tráfico de drogas no litoral sul de São Paulo. Foram apreendidos mais de 40 quilos de cocaína e maconha. Os quase 350 homens da Polícia Militar iniciaram a operação ainda de madrugada, por volta das 4 horas da manhã. O objetivo era reforçar a presença do Estado em áreas da região de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, dominadas pelo tráfico de drogas. Houve confrontos com trocas de tiros. Um suspeito foi preso. Foram apreendidos coletes à prova de bala, 2 carregadores de fuzil e cerca de 25 quilos de pasta base de cocaína. A polícia encontrou ainda mais de 20 quilos de maconha. Parte da droga estava escondida neste fogão. Cachorros da PM auxiliaram a polícia na ação. Foi um belo trabalho da Polícia Militar, mas o importante não é apenas realizar essas operações de solavanco gigantescas, e sim um combate permanente, cotidiano a essa bandidagem. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, uma pesquisa divulgada pelo IBGE aponta a desigualdade de gênero no mercado de trabalho no Brasil. O corre-corre nos grandes centros urbanos não para. E a disputa por oportunidades, por vagas de trabalho e para se manter nele. Mas quando o assunto é igualdade entre homens e mulheres. É uma discriminação muito grande em relação às mulheres e isso precisa mudar. Eu acho que isso está mudando, mas ainda vai levar um certo tempo. Com certeza. Melhorou bastante, mas ainda nós temos essa diferenciação, sim. O mundo é culturalmente machista. Então, para quebrar isso é muito difícil, mas vamos tentando, né? Que um dia a gente consegue. Os dados do IBGE confirmam, as mulheres são menos valorizadas no mercado de trabalho. E mesmo com maior escolaridade, perderam espaço nas grandes posições das empresas nos últimos anos. E recebem, em média, o equivalente a 3/4 do salário dos homens. Cleia diz que já enfrentou essa realidade mais de uma vez. Eu trabalhei como fiscal, tá?
E o homem ganhava mais também, como fiscal, ganhava mais do que eu. Entendeu? Com a mesma atividade. Com a mesma atividade. Apenas 37,8% das posições de liderança foram ocupadas por mulheres em 2016, índice menor que em 2015. Eliana é coach de executivos e diz que, infelizmente, é uma tendência do mercado internacional e ainda pior no Brasil. Quando elas entram na empresa, em geral, elas ganham o mesmo salário, porque a empresa não tem um preconceito, pré-conceito. Mas à medida que ele vai avançando na carreira, o homem vai ganhando mais salário e a mulher vai ganhando menos salário. A pesquisa aponta ainda que as mulheres dedicam 73% a mais de horas semanais nos afazeres de casa do que os homens. E 21,5% das mulheres entre 25 e 44 anos completaram o ensino superior, enquanto que no caso dos homens o percentual é de apenas 15,6%. Qualificação que não garante colocação no mercado. É uma barreira invisível, né? As mulheres hoje estão mais capacitadas, mas ela tem uma série de questões, de obstáculos, que acaba que ela tem que buscar ocupações em tempo parcial, ocupações que permitam que ela consiga equilibrar, né, a jornada em casa, de certa forma, a jornada doméstica, né, não remunerada, não valorizada. Feliz Dia da Mulher para você também, amanhã, né? Hora da previsão do tempo. Um temporal atingiu o litoral paulista entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Em São Vicente, Santos e Ubatuba choveu quase metade do esperado para todo o mês de março. Quanta chuva em menos de 24 horas, hein, Lu? Isso sem contar o temporal que caiu aqui em São Paulo também hoje à tarde, né? Depois você vai falar. Vem mais chuva por aí, Amanda. Vem, ai, meu Deus. Boa noite, foi bom. Boa noite, Lu. Boa noite. Uma ótima noite para você que está aqui com a gente. Amanda, a culpa de tanta chuva no litoral paulista foi do deslocamento de uma frente fria, áreas de instabilidade que se formaram sobre o litoral e de nuvens muito carregadas vindas do interior do estado. Tudo isso junto e misturado que causou essa chuvarada toda. Eu já vou aproveitar e chamar o temporino, porque eu falei que vem mais chuva por aí, né? Pois é, cadê o temporino? Vai chover forte, há previsão de chuva forte para as praias do litoral paulista e as praias também do centro-sul fluminense amanhã. Todas estarão em estado de atenção. Lembrando que no mês passado a chuva já causou estragos por lá. Vamos dar uma olhadinha agora no mapa de amanhã para a gente ver o que eu acabei de falar? Olha só, a chuva vai apertar sim no centro-sul fluminense, nas praias do centro-sul fluminense e em todas as praias do litoral paulista nesta quinta-feira. Nas demais áreas chove em pontos isolados. Vamos para o sul do país, ou melhor, antes de ir para o sul do país, vamos para Minas Gerais. A gente tem imagens de Minas Gerais antes de falar do sul do país. Cadê as imagens de Minas? Aqui. A gente tem as imagens dos estragos causados nessa madrugada pelo forte temporal que atingiu BH. A gente, olha só, deslizamento de terra destruiu parte dessa casa. O muro dessa caiu em cima do quarto e por pouco ninguém se feriu. E as águas, a força das águas do córrego do Onça destruiu toda a parte do asfalto. A prefeitura diz que vai arrumar isso sim, mas lá para abril, depois que a temporada de chuva passar, até lá a população dessa área vai fazer o quê, né? Agora sim a gente vai para o sul do país. Olha só, o sol vai predominar na maior parte da região, chove em pontos isolados do Paraná e lá no litoral, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, pode haver chuva generalizada nessa quinta-feira. Vamos para o centro-oeste porque nada muda de hoje para amanhã. Vai chover principalmente à tarde nos 3 estados. No nordeste, nada de chuva, lá no Rio Grande do Norte, leste do Ceará, parte de Pernambuco e também em Alagoas. No mais, chove um ponto aqui, outro ali, principalmente na parte da tarde também. E no norte do país, nada de chuva na faixa norte da região. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos termômetros. O dia começa com 19 graus em BH, 20 em Floripa. À tarde vai fazer calor de 36 graus em Boa Vista. Já em São Paulo, a máxima não vai passar dos 27 graus. A gente vai sair do Brasil agora porque uma nevasca atingiu a costa leste dos Estados Unidos e causou transtornos por lá. Vamos ver? Mais de 1.500 voos foram cancelados nos principais aeroportos de Nova York. Na Penn Station, uma das principais estações de trens, metrô e ônibus da cidade, muitas viagens também foram canceladas. Os ventos passaram dos 70 km por hora.
Segundo o Serviço de Meteorologia, a tempestade deve perder força no final desta noite. Na semana passada, uma outra tempestade deixou 5 mortos no nordeste dos Estados Unidos. E depois de 7 anos de muita polêmica, o Senado aprovou hoje o acordo de céus abertos com os Estados Unidos, que acaba com o limite de voos entre os dois países. Atualmente, as companhias aéreas podem fazer 301 voos semanais, assim como as americanas. Com o acordo, as companhias poderão operar com a frequência que quiserem, sem autorização prévia. A proposta ainda precisa ser ratificada pelo presidente Michel Temer para entrar em vigor. Morreu em Buenos Aires o ex-militar Reinaldo Bignoni. Ele tinha 90 anos e foi o último presidente da ditadura militar argentina. Bignoni sofreu uma parada cardíaca antes de uma operação para tratar uma fratura no quadril. Em 2010, ele foi condenado à prisão perpétua, acusado de assassinatos, torturas, privação ilegítima de liberdade e roubos de bebês durante o seu governo entre 1982 e 1983 e também na década de 70, quando era militar. Em Londres, a primeira-ministra inglesa Theresa May recebeu hoje o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. A Arábia Saudita, que é um dos principais compradores de armas do Reino Unido, está em busca de mais parcerias comerciais. O armamento é usado pelo exército árabe na luta contra rebeldes no Iêmen e no Irã. Manifestantes levaram cartazes para a frente do parlamento pedindo o fim do envolvimento do país na guerra civil do Iêmen. Ainda na Inglaterra, a polícia de Londres confirmou que o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha dele, internados em estado crítico, foram envenenados com gás nervoso. Ele e a filha foram encontrados inconscientes no último domingo em um shopping. Agora, o caso está sendo tratado como tentativa de assassinato. O governo russo negou qualquer envolvimento com o caso. Skripal mora na capital inglesa desde 2010, quando fez parte de um acordo de troca de espiões entre Moscou e Reino Unido. Nos Estados Unidos, o presidente americano é alvo de um processo movido por uma atriz pornô que afirma ter tido um caso com Donald Trump. O correspondente Marcelo Medeiros tem os detalhes. Stormy Daniels quer contar a sua história e, para isso, entrou com um processo na Justiça da Califórnia. No documento, a atriz pornô afirma que teve uma relação com Donald Trump entre 2006 e 2007 e que, no ano da eleição presidencial, recebeu uma proposta para ficar calada em troca de $130 mil. Em entrevista a um programa de TV americano, o advogado dela diz que o então candidato à presidência sabia da negociação. Não há dúvida de que o presidente sabia disso na época. A ideia de que seu advogado fez sem ele saber nesse tipo de negociação, honestamente, eu acho ridículo. Só que Trump nunca assinou o documento. E por isso, Stormy Daniels pede na justiça que o contrato seja invalidado, mesmo que tenha que devolver o dinheiro recebido. Assim, poderá ficar livre para dar entrevistas e receber por isso. E também na Califórnia existe uma outra ação envolvendo Donald Trump, desta vez do governo americano contra o Estado. No processo, a Casa Branca afirma que as leis californianas tornam impossível a deportação de imigrantes ilegais. Trata-se de mais um capítulo da briga entre a atual administração e os chamados estados e cidades santuários, que não cooperam com os agentes federais de imigração. Washington já ameaçou retirar o repasse de verbas a estas regiões. Nesta quarta-feira, Trump voltou a defender uma reforma imigratória. Nosso plano inclui modernizar o sistema imigratório, acabando com a imigração de familiares e com o sistema de loteria. De Nova York, Marcelo Medeiros para o Rede TV News. E os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra a Coreia do Norte por acreditar que o regime de Pyongyang foi o responsável pelo assassinato do irmão do ditador do país. Os detalhes com o correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola. O anúncio veio apenas algumas horas depois da Coreia do Sul afirmar que os norte-coreanos aceitam negociar o programa nuclear com os Estados Unidos.
e vem como uma resposta ao assassinato do irmão do ditador no ano passado. Kim Jong-un morreu depois de ser exposto a uma substância considerada arma de destruição em massa pelas Nações Unidas dentro de um aeroporto na Malásia. Na declaração, o governo americano disse que o assassinato com armas químicas não pode ser tolerado e nem o programa armamentista da Coreia do Norte. Mas as novas medidas devem acrescentar pouco à já extensa lista de sanções ao país, que, por outro lado, vem se aproximando dos vizinhos e acenando para o diálogo. Japão e China se pronunciaram a favor da reaproximação e, apesar de cautelosos, deram boas-vindas à possibilidade de paz no futuro. Enquanto a palavra de ordem no discurso intercoreias é desnuclearização, alguns países aumentam consideravelmente o poder de fogo. Nesta semana, a China disse elevar para 8,1% o gasto militar. O presidente americano Donald Trump já havia informado aumento de 11,6% no orçamento da defesa para 2019. E o presidente russo Vladimir Putin disse que ninguém tem algo parecido com a nova geração de armas nucleares apresentadas no discurso anual ao país. Resta saber se de fato Kim Jong-un vai abrir mão do programa nuclear. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. Parece que se armar está na moda em todo lugar, né, Boris? Agora, o esporte. A eliminação na Champions League doeu no bolso do PSG. Silvio Luiz, boa noite. E o que o presidente vai dizer em casa, Silvio? Cara, com toda sinceridade, ele vai ter que dar uma explicação para a senhora dele. Mas a explicação maior vai ter que ser dada para os investidores do dinheiro que ele toma conta. Luciano Júnior conseguiu uma palavrinha do presidente do Paris Saint-Germain. Veja aí. O sonho acabou e deu o que falar. Os jornais espanhóis fizeram a festa. Para que aprendam, disse o Marca. Checkmate cravou o mundo deportivo. Aqui na França, o L'Équipe perguntou se a derrota é o fim de um ciclo. O Le Parisien, entre várias reportagens, postou a reação de Neymar nas redes sociais, dando apoio aos companheiros derrotados. Isso sem falar nos memes e gozações que viralizaram na internet. Os cafés que costumam receber torcedores felizes para debater uma grande vitória ficaram assim, ó, vazios. Parece que o assunto futebol hoje esteve proibido. O torcedor está chateado, está triste. E essa derrota não doeu só neles, não. Doeu também no bolso de quem tanto investiu nesse projeto da Champions League. Vencer a competição era a prioridade do PSG este ano. Foram mais de R$1,5 bilhão em contratações. Neymar foi a mais cara, cerca de 930 milhões. Depois, a revelação francesa Mbappé, 750 milhões. Isso sem falar na folha de pagamentos, que só perde para o Barcelona. Eu perguntei ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, quais mudanças devem acontecer para o ano que vem. Hoje não vou mudar nada. Vou pensar a respeito, mas não é o momento para mudanças agora. Até uma troca entre Cristiano Ronaldo e Neymar já foi ouvida nos bastidores, antes mesmo da desclassificação. Mas a primeira mudança deverá ser no comando técnico. O Neymar parece estar com os dias contados em Paris. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Lá a bola acabou de rolar, mas vai começar a rolar aqui. Por exemplo, em Novo Horizonte, o Santos já está perdendo por 1-0. O Corinthians joga 15 minutos antes das 10 contra o Mirassol na casa dele. Pelo Campeonato Carioca, na Taça Rio, tem clássico. Vasco contra o Fluminense, que já estão jogando no Engenhão. 21h45, para não perder o hábito, é jogo do Flamengo, que enfrenta a equipe do Boa Vista. Virando, vamos lá, Cruzeiro e Ute pelo Campeonato Mineirão. Cruzeiro, esse do Rio Grande do Sul, contra o Internacional, tudo em andamento. Grêmio contra o São Paulo do Rio Grande do Sul, começa 15:10 na Arena do Grêmio. E daqui a pouquinho vocês vão saber de todos esses resultados. Mas e aquele nosso giro? Vamos lá?
Veja o que aconteceu antes do treino do São Paulo hoje. Ai, meu Deus do céu. O último treino do São Paulo antes do clássico contra o Palmeiras seria fechado e tranquilo. Seria. A torcida tricolor resolveu aparecer por lá e a diretoria então teve que abrir os portões. E olha como foi legal a atividade no CT. Será que a equipe do Dorival vai motivada para o grande confronto? Sempre é bom o jogador relembrar um pouquinho, né, o time que está representando, a torcida, a grandeza, a história. Os brasileiros fazem a festa na Liga dos Campeões da Ásia. Gwangju Evergrande, time de Ricardo Goulart, venceu por 5-3 o Jeju United. O brasileiro fez 4 gols. Sim, 4 gols. 4! E um deles foi esse aí. Dá uma olhada aqui. Golaço, gente. Aran, ex-fluminense, fez o outro gol da equipe dirigida pelo italiano Fábio Cannavaro. Outro brasileiro que brilhou na Liga dos Campeões da Ásia foi o meia Oscar. Ele marcou 2 vezes para o Xangai, no empate de 2-2 contra o Ulsan Horang. Destaque para esse gol aí, dá uma olhada. Olha a categoria do malandro. Tchau, até amanhã. Até amanhã, Silvio. Obrigada. Boa noite, Silvio. Boa noite. Vamos falar um pouquinho de cinema agora? Está em cartaz o filme de horror A Maldição da Casa Winchester, que é uma produção inspirada em uma história verídica, uma história real, viu, gente? Em Los Angeles, o correspondente Fábio Borges, que é ali próximo de Hollywood, conversou com o elenco e a gente mostra isso agora para vocês. I feel their presence in the air, in the walls. Bem-vindo à casa mais assombrada do mundo. Uma mansão com 7 andares, mais de 100 quartos e habitada por centenas de espíritos malignos. A vencedora de um Oscar, Helen Mirren, interpreta Sarah, a dona da casa. Ela é a viúva do fundador da empresa que fabrica os rifles Winchester. Sarah acredita que os fantasmas das pessoas que morreram alvejadas pelos rifles assombram a mansão. Por isso, constrói cômodos para confortar e aprisionar os espíritos. Ela foi uma mulher fascinante e misteriosa. Ficou viúva ainda nova e nunca deixou o luto. The bells summon them. O filme A Maldição da Casa Winchester foi inspirado numa história verídica. A mansão retratada no longa existe de verdade. É uma atração turística localizada aqui na Califórnia. Beautiful dreamer, wake up to me. Existem várias histórias sobre o motivo de a Sarah ter construído a casa. Nós contamos uma dessas versões. Para contar a história, os produtores construíram réplicas dos cômodos mais assombrados da casa Winchester. As filmagens também foram feitas na mansão original, localizada na cidade de San José. Existe uma atmosfera de tristeza naquela casa, mas eu também tive uma sensação boa quando eu estive por lá. Eu não fiquei com medo. A trama mostra que muitas pessoas acreditavam que Sarah era simplesmente louca, como o Dr. Eric Price, o psiquiatra interpretado por Jason Clarke. Ele acredita que ela tem um problema de saúde, mas quando chega a casa, percebe que o problema é muito maior do que imaginava. This spirit has a power we've not seen before. It has found us. O filme de horror A Maldição da Casa Winchester já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Na Indonésia, uma cena lamentável dentro de um zoológico. Um orangotango foi flagrado fumando um cigarro. Um dos visitantes joga um cigarro no local onde está o primata. Ele pega o cigarro e fuma tranquilamente, como se já estivesse acostumado. A cena foi gravada por um ativista que fez duras críticas à administração do zoológico de Bandung, próximo a Jacarta.
Em 2016, o local foi fechado temporariamente depois que um elefante morreu por causa de maus tratos. Que horror, hein? O Rede TV News fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco no Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você. Boa noite.